A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 9 de março de 2024, quero compartilhar mais uma palavra do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 17 a 19, que diz assim: A parteira lhe disse: Não tenha medo, pois você terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel. Essa trágica história aconteceu entre Jacó e Raquel. Raquel foi a segunda esposa de Jacó, a esposa mais amada, mais desejada, que Jacó dedicou anos de sua vida para poder conquistá-la em casamento. A Raquel, após casada, teve muitas dificuldades para engravidar e Deus, ele teve misericórdia e graça pela Raquel, onde ela conseguiu gerar 2 filhos, José e Benjamim. Na gravidez de Benjamim, durante o parto, Raquel veio a falecer. Quando Benjamim nasceu, em primeiro momento, naquele momento de extrema dor, extrema tristeza que Raquel estava passando, ela deu-lhe o nome de Benoni, que quer dizer filho da dor. Jacó, vendo a profecia que a sua esposa amada estava dando para ter o filho, rapidamente não admitiu o nome e deu-lhe o nome de Benjamim, que quer dizer filho da alegria. Irmãos, essa história, ela dá um grande ensinamento para nós. Diante de um momento de dor, diante de um momento de tristeza, nós temos uma escolha a ser feita. Nos mergulharmos na tristeza e vivermos aquela dor, ou nos reerguermos e tentarmos viver um momento de fé, de alegria e de mudança de história. Jacó, com sabedoria de Deus, ele optou pela segunda opção. Ele viu aquele filho, aquele momento de alegria por nascer o seu filho, porém, misturado com um momento de profunda tristeza ao ver a sua esposa amada falecer, ele optou em profetizar na vida daquele menino momentos de alegria e de felicidade, acreditando que, apesar daquele momento de tristeza e de dificuldade, o futuro, o que havia de vir, seria melhor e toda aquela dor ficaria para trás. Olha que grande ensinamento para nós, irmãos. Quantas dificuldades que nós temos, quantas perdas e frustrações, nós mergulhamos nessas tristezas e não conseguimos nos reerguer, vivendo esse momento de dor por muitos anos da nossa vida. Mas Deus, ele sempre nos dá uma escolha de virar a página, deixar a tristeza, a dor no momento que ela se foi. Jacó, através de Benjamim, fez uma grande nação também e profetizou alegria e vida através daquele filho, daquela herança que o Senhor estava dando para ele. Deixou para trás toda a dor da perda da esposa, mas deixou prevalecer aquele momento de alegria. Uma vida se ia, mas havia uma vida nascendo que poderia mudar a história de toda a família. Nós precisamos ser como Jacó, sermos resilientes, sabermos driblar os momentos de dor. Quantas pessoas ficam vivendo dor do passado, luto, ao longo da sua vida, deixando de viver grandes alegrias, deixando de perceber grandes coisas que Deus ainda está fazendo na vida dele. Olhe para frente e profetize alegria, felicidade, mesmo que a dor foi tremenda, como a morte da esposa de Jacó. A meditação de hoje nos diz assim: suas escolhas poderão tirar ou manter você na promessa. Talvez, se Jacó tivesse afundado naquele momento de luto e de tristeza,
olhado o menino como a fonte da dor dele, como através daquele parto, daquela gestação, foi levado à esposa dele. Talvez a história de Jacó teria sido totalmente diferente. Mas Jacó, ele preferiu glorificar a Deus pela vida que estava nascendo e entender que, apesar daquele momento de luto, grandes coisas poderiam acontecer através do nascimento daquele menino. Que possamos ser como Jacó. Como a palavra de Deus é maravilhosa. Como a palavra de Deus nos dá esperança, nos inspira e nos direciona para a mudança de vida, virada de página e buscar sempre a alegria de Deus na nossa vida. Hoje eu profetizo que todo esse momento de dor que você está vivendo ou que você viveu, que você tenha a capacidade de virar essa página e deixar tudo para trás. Pois é isso que Deus nos ensina, deixar aquele momento de dor no momento e não carregar para o resto das nossas vidas. Esse é um grande aprendizado no dia de hoje. Eu quero compartilhar a leitura bíblica que está em Marcos 11. Quero compartilhar deste capítulo 3 versículos que está em Marcos 11, 24, 25, 26, que diz assim: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Jesus aqui está dizendo que aquela oração, que ela é feita com fé, de acordo com o que o padrão de Deus nos ensina, tudo pode acontecer através do nosso pedido. Porém, precisamos compreender que o princípio do perdão é algo que Deus preza e exige de nós. Jesus, ele está nos ensinando que quando não perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos traíram, que nos causaram dor, e carregamos mágoa, rancor, Deus, ele não ouve a nossa oração. E assim como nós agimos como o próximo, Deus também agirá conosco. Se nós não temos capacidade de perdão, nós também não vamos ser merecedores do perdão de Deus. Como é importante ter um coração perdoador, irmãos. Como é importante nós conseguirmos vencer aquele rancor, aquela mágoa produzida pelo outro à nossa vida. Deus, ele não se agrada de pessoas que não têm capacidade de perdoar. Até porque, irmãos, ninguém é tão justo e ninguém é tão santo que nunca causou dor em outra pessoa. Se nós queremos que as outras pessoas nos perdoem, por que que nós também não nos sentimos na obrigação de perdoar o próximo? Jesus, quando foi questionado qual era o mandamento mais importante, ele disse: o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Quando nós colocamos esses mandamentos no nosso dia a dia, não tem espaço para mágoa e para rancor. E o perdão torna-se algo automático, algo que está intrínseco a nós. Precisamos ter um coração de perdão. Precisamos amar mais as pessoas. Amar aquelas pessoas que muitas vezes erram feio conosco. Pois é muito fácil, irmãos, amar as pessoas que nunca nos geraram tristeza, que nunca nos trouxeram nenhuma frustração. Mas o verdadeiro ato de amor é nós perdoar, é nós amar aqueles que, independente dos seus defeitos e da dor que ele trouxe para a nossa vida, nós somos capazes de amá-lo, orar, desejar bem para essa pessoa, como se fosse o nosso filho.
O segredo para Deus ouvir a nossa oração é ter um coração perdoador. É perdoar aqueles que nos ofenderam. Jesus, ele nos ama. Ele quer fazer o melhor para nós. Ele quer sim que os nossos desejos sejam concedidos. Porém, há um caminho de princípios que Deus, ele exige de todos nós. Que possamos sermos sábios, inteligentes e nos apegarmos nos ensinamentos de Jesus, para que a nossa trajetória nessa vida terrena seja mais leve e mais de sucesso. Deus abençoe a vida de cada irmão. Muito obrigada por esse momento. Que essa meditação possa fazer sentido e trazer mudança de vida para você. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.